Oi, pessoal. Em breve começaremos aqui mais um webinar com essa pauta importantíssima que a gente vê hoje no mundo atual, que é sobre ESG. Então, antes de começarmos, a gente vai deixar alguns minutinhos aqui para o público entrar. Então, mais um minutinho que a gente já começa, tá bom? Só mais um minutinho, que assim a gente já inicia o nosso webinar. Prontinho, pessoal. Então, primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com todo mundo aqui neste webinar. A ideia desse webinar é falar de um assunto muito importante, pautado principalmente nas questões de ESG. Então, para que, que todos estejam cientes, a Pars esse mês está nesse processo de impulsionar alguns webinars falando sobre esse tema em diversas indústrias. Então, nós já tivemos o tema sobre a parte de saneamento, a indústria de saneamento, a indústria de infraestrutura, e hoje nós estamos aqui com Samuel Alves, gerente de projetos da Vale, para falar um pouco sobre o descomissionamento de barragens e como a tecnologia e práticas ESG podem otimizar a gestão ambiental e social. Então, queria dar primeiramente boas-vindas ao Samuel. Tá? Então, Samuel, seja bem-vindo aqui neste webinar. Obrigado, bom dia para todo mundo. Bom dia. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Assim que todos estiverem vendo, por favor, me deem um ok. Ok. Ok, estamos vendo a tela. Deixa eu só mudar aqui, que eu acho que está na posição errada. Agora já estão vendo em tela cheia, né? Isso. Perfeito. Então, como eu falei, a ideia é tratarmos esse assunto diretamente aqui com o nosso especialista. Então, a gente vai passar por este webinar por alguns pontos. Uma breve introdução, a contextualização do comissionamento de barragens, vamos falar um pouco de tecnologia digital e inovações para o descomissionamento de barragens, as práticas ESG, como que, na visão hoje do Samuel, como essas práticas estão sendo aderidas e discutidas para essa questão muito importante do descomissionamento ou da descaracterização das barragens. Vamos falar um pouco sobre políticas públicas. Eu acredito que tem muita relevância quando a gente fala desse assunto a nível
em todas as esferas, né, seja ela municipal, federal e etc. A importância do engajamento das comunidades, né, então, não somente os owners, mas como, né, toda a comunidade, seja ela de projetistas, de empreiteiras, tudo mais. E vamos dar um tempinho aí para as perguntas e respostas, tá? E finalizamos o webinar. Então, primeiramente eu queria, né, até pedir uma breve introdução do Samuel em relação à contextualização de descomissionamento de barragens. Mas antes, Samuel, eu queria até te conhecer um pouquinho melhor, né, que você contasse também um pouco da sua trajetória, né, de como você chegou a ser esse especialista nesse tema, por gentileza. Obrigado novamente aí, bom dia para todo mundo, né, pelo especialista. Acho que as pessoas que nos conhecem, né, geotecnia é um assunto bastante complexo, né, e todos esses processos, né, que a gente conhece, principalmente a liquefação, são processos, né, que foi os motivos, né, os fatores, né, dos rompimentos das últimas duas estruturas que tivemos aí no Brasil. Então, ainda, né, está sendo estudado, essa ciência ainda ela é, digamos que assim, pouco dominada ainda por todo o mundo. Tem alguns países que seguem na vanguarda desse conhecimento, e todos nós seguimos aí aprendendo, estudando bastante, né, cada dia aprendendo mais. E hoje, por exemplo, né, nos nossos processos, a gente acabou criando várias linhas, né, e nos juntando a vários grupos, né, científicos, e para poder realmente acumular aí esse conhecimento e seguirmos em frente. No meu caso, né, eu sou engenheiro civil, eu trabalho na área de projetos desde 2000, né? Tem a minha trajetória amplamente marcada por trabalhar em projetos industriais, tá? De grande proporções, né? Projetos de grandes tamanhos, e tudo realmente começou, né? Eu sempre estou na Vale desde 2010 e trabalhei em grandes empresas, né? Como Usiminas, Petrobras e outras grandes, e sempre na área realmente de desenvolvimento, planejamento e implantação de megaprojetos. E realmente a minha entrada realmente na área de barragens foi, de fato, no acontecimento, né, do rompimento da barragem de Brumadinho, que a gente, né, entramos lá, juntou-se, né, a Vale se movimentou para poder, né, dar o primeiro socorro e resolver a primeira parte. Então nós dividimos nenhumas equipes para poder fazer todo o apoio social, o apoio, né, psicológico, na parte, né, de amparo mesmo às pessoas lá da cidade, e foi uma equipe técnica, de fato, para poder entrar arregaçando as mangas e começar os trabalhos de recuperação, e enfim, e foi aí que a minha jornada começou, né, essa área de descomissionamento, da Vale, né, ela foi criada aí a partir desse processo, e eu migrei para a área de descomissionamento, e estamos aí desde 2019, né? Como eu disse de novo, aprendendo aí muito aí. Inclusive, Samuel, até uma das perguntas que eu faço, teve essa fatalidade, né, que infelizmente aconteceu em 2019, no início de 2019, se não me engano, lá em janeiro, né? Dia 25 de janeiro. 25 de janeiro. Mas teve também a de Mariana, né, que foi, se eu não me engano, foi em 2015, 2015, Foi fundão, 2016. né? Exatamente, foi fundão. Tá, então você adentrou, né, esse processo de descomissionamento a partir dessa última tragédia que Exatamente, de foi 2019. de Brumadinho. Exatamente. Como disse, nós estamos aprendendo muito, inclusive, né, visitamos os nossos colegas lá da Samarco, né, que obviamente estão passos à frente, né, no projeto deles de descomissionamento. Obviamente, a quantidade nossa, né, é maior um pouco, então, mas fomos lá para aprender com eles, e a gente sempre faz aí essa sinergia de conhecimento entre, né, o grupo técnico, a comunidade técnica aí, né? E essa questão do descomissionamento, Samuel, eu acho que ela é importante até para a gente, como a gente vai ter outros públicos, não somente do pessoal da parte industrial, eu acho que o descomissionar, né, a palavra descomissionamento, ela é muito
tranquila para a gente do setor industrial, que trata dessa questão de desativar, né, de não ter mais ativo aquele ativo que estava produzindo algo. Então, essa contextualização, trouxe até uma frase aqui do ex-presidente da Vale, o Fábio, sobre o descomissionar significa deixar de ser barragem, né, que tem o conceito de ser esvaziado ou integrar ao meio ambiente. Exato. Você poderia dar um pouco mais desse contexto para esse público também que não está tão familiarizado com esse termo de descomissionar ou descaracterizar ou desativar? Acho que tem muitos termos, né? Eu queria dar um pouco mais de aprofundada dessa contextualização sobre a importância do descomissionamento de barragem. Pois é, a barragem, em uma forma geral, né, é uma tecnologia, gente, inclusive, muito segura, né? Se usa isso no mundo inteiro. Então, realmente, tivemos aí essa tragédia, né? Perdi vários amigos pessoais, colegas, né? De trabalho da Vale. Então, para nós da Vale, isso foi muito difícil. Até hoje, a gente ainda carrega essa marca, né? Dentro da nossa carreira, e é com muito empenho que a gente está aqui tentando dar o nosso melhor para poder tentar melhorar. E isso é muito complexo, porque o descomissionamento, você tem o primeiro fato da desativação, né? Você simplesmente para de lançar rejeitos na barragem, mas ela ainda lá continua, né, continua recebendo efluentes, né, que é água de chuva, ela continua trabalhando inclusive como que são grandes funções aí hoje de barragens, né, de água, então que elas fazem regulação da bacia, regulações hídricas, né? Então, grandes chuvas que chegariam e que passariam eventualmente direto, né, para aquele tal VEG, para aquela calha de rio ou o que for, ela realmente fica retida na barragem, cria-se aquele lago e sai um volume de água controlado. Então, a barragem ela tem várias funções, né, de técnicas, digamos, de finalidade. Então, o descomissionamento e descaracterizar não é tão simples, porque exatamente são uma série de condições que você tem que levar em consideração, né? Primeiro, aquele volume de rejeito que está lá acumulado nela, para onde que você vai pôr, né? Senão você vai empilhar ele de novo, e aí a gente vai discutir um pouco mais na frente, né, as questões. E exatamente, além das questões de segurança técnica dela, a questão também da trânsito de cheia, que a gente chama, que é regular esse vazão, esse volume de água que eventualmente seguiria jusante. E quando a gente fala jusante, tá, gente, é da barragem para frente, e montante da barragem para trás, né? Do que poderia ter enchentes, né? Poderia ter consequências muito graves de simplesmente ir lá e remover essas estruturas. Então, são todas essas infinidades aí de questões, né, que a gente tem que levar em consideração para poder fazer. Né, para definir qual que é o conceito de como que você vai fazer. Descomissionar nada mais de que você vai criar uma condição de reforço na estrutura, né? As nossas regulamentações também desenvolveram ao longo desse tempo, né, com todos né, esses aprendizados de geotecnia, e colocando fatores de segurança, né, maiores, enfim, a regularização está mais restritiva, ela está mais apertada. Então, para que você considere uma barragem descomissionada, então você tem que fazer um reforço e colocar ela num determinado fator de segurança maior. Aí você fala que devolve ela para o meio ambiente. Você tira a condição dela de segurar qualquer aporte de sólido ou de água. Ou seja, o que chegar ali vai passar direto, ela está numa condição de estabilidade, né, geotécnica, e o que chegar ali, seja chuva, ou ela não vai, ou efluente, o que passar ali, ela vai descer. Então a gente fala que devolve ela para o meio ambiente. Então faz todo o trabalho de reflorestamento, enfim. Então você devolve ela e coloca ela dentro do meio ambiente. Se você pegar a maioria das paisagens, inclusive de barragem, muitas delas são maravilhosas. Aquelas paisagens formam aqueles lagos muito bonitos e tudo, né? A gente tem Furnas e outras que a gente conhece. E o processo de descaracterização da barragem é um processo que aí sim você vem e remove toda a estrutura, e ali você, de novo, faz um projeto depois né, de paisagismo, de como que você vai
devolver aquela paisagem para o meio ambiente. Então, envolve em deixar ou remover totalmente. Então, são as duas, quando a gente fala, até pela própria regulamentação, né? O descomissionamento ou a descaracterização. Não, perfeito. E acho que é importante, né, Samuel, porque além dessas características físicas, podemos dizer assim, né, colocar nesses termos de segurança social e tudo mais, tem a questão do impacto ambiental, né, porque muitas vezes aquele rejeito ele pode trazer algum tipo de contaminação de solo ou algo do tipo, né, então tem que ter esse cuidado também, né, para o meio ambiente, acho que principalmente para o meio ambiente. Exato, assim, nós temos barragens hoje, no caso, né, as barragens de mineração, elas não oferecem, né, condições, contaminantes que poderiam afetar ou trazer algum transtorno realmente para o nosso solo, para as nossas nascentes, enfim. Mas você tem barragens para todo tipo de mineração e que eventualmente pode ter, de fato, algumas questões, mas exatamente por isso que está a grande complexidade, né, quando se fala da mineração de uma forma geral, e a tecnologia de barragem, que para descomissionar realmente são muitos os fatores, de fato, que você tem que levar em consideração para que você primeiro decida aí qual que vai ser a forma que você vai conduzir, seja um descomissionamento, seja uma descaracterização, seja, Uhum. enfim, tem uma série de questões aí realmente. Então, a gente pode pontuar aí que a complexidade dos projetos é um desafio aí a ser superado, né? Podemos dizer assim. Acho que Sem tem dúvida. muitas variáveis que estão ali atreladas a um projeto, seja de desfuncionamento ou descaracterização. Então, acho que aí que a gente começa a entrar, né, no próximo assunto que eu queria até trazer para você sobre tecnologia digital, né? E inovações também, né? Porque a ideia, a gente entende que a questão de geotecnia, né, ela tem a sua evolução há muito tempo, e tem muitas tecnologias hoje que aportam a geotecnia. Mas, quando a gente traz isso para as tecnologias digitais, né, e aí eu começo a entrar um pouco mais no meu universo também em relação a softwares, a soluções, né, de soluções de engenharia digital, a gente começa a ver aí uma movimentação de mercado que eu até queria entender um pouquinho mais de você também sobre essa sua visão, porque a gente vê diversas metodologias, né? A gente vê metodologia BIM, metodologia AWP, Lean Construction, prototipagem 3D, toda a parte de captura de realidade. Então, são diversas tecnologias que, de certa forma, elas auxiliam ou até realmente solucionam grande parte das tomadas de decisões para esses projetos. E eu queria entender de você, Samuel, como que essas tecnologias digitais hoje têm impactado nesses processos, seja de descomissionamento ou até mesmo de descaracterização de barragens. Você conseguiria passar essa visão para a gente, né? Como a gente trabalha muito com essas soluções digitais, eu queria entender de você qual que é o impacto, né, disso de fato aí no desenvolvimento dos projetos, seja em qual área ou área de desenvolvimento for, tá? Em qualquer momento ali, qual que é o maior impacto que você vê hoje nesse aspecto? Entendi. Veja, Renan, que quando eu disse da complexidade, né, além de você definir qual metodologia seguir, né, descomissionamento, como que você vai resolver o problema, ele passa por conhecimento da método construtivo que a barragem foi feita. Nós temos barragem de 10 anos, mas tem barragem de 40, 50 e mais tempo, inclusive até. Uhum. E de conhecimento do solo, da fundação, de onde que essa barragem foi construída. Isso é uma questão muito importante e que esse mercado geotécnico e o mercado industrial, de uma forma geral, está evoluindo, mas das grandes dificuldades, de fato, beleza. A partir do conhecimento disso tudo, eu vou seguir para a forma de conclusão do meu projeto. Então, muitas dessas estruturas antigas não têm esse aporte de informações que, de fato, você precisa. Quando eu falo isso, sondagens, conhecimento do solo,
da forma que, eventualmente, inclusive, a gente já avançou hoje, né? Que a nossa tecnologia está hoje. Então, a lastreabilidade de informações, o tipo de solo, de onde que veio essa qual solo que foi construída essa barragem, qual foi digamos, o as-built dela mesmo, né? De como que ela foi construída. Então, isso tudo são também questões importantes para a gente, para poder definir esse modelo. Então, eu sou da área, como disse, né, de implantação de projetos e industriais, inclusive, e a gente está acostumado com, e já trabalhei, né, com esses modelos desde o seu nascedor, né? Eu sou da época que a gente fazia rede PERT na mão ainda, né? E, e, e isso tudo vem essa grande transformação que a gente está falando, que é a transformação cultural e digital. Então, todas essas metodologias que você disse, elas são, na minha visão, né, complementares, né, e hoje é o que a gente está tentando trazer de, além de resolver o problema das descaracterizações, é de transformar a forma como é que a gente está fazendo engenharia hoje no Brasil e no mundo, de uma forma geral, e posso falar com tranquilidade para os nossos ouvintes aí, para a turma que está com a gente. Eu tenho experiência em projetos internacionais também, já trabalhei com projetos japoneses, projetos alemães, projetos russos. O Brasil não está para trás, não está tão para trás assim de grandes projetos. A gente, muitas empresas hoje aí seguem com profissionais realmente de ponta, que estão bem atentos a esses movimentos tecnológicos. A própria engenharia nossa do Brasil segue em passos importantes, né? E eu sou um cara otimista assim sempre. E como que, trazendo isso para o nosso universo, é exatamente o lastreabilidade do que a gente, hoje, o que essa tecnologia nos proporciona é pegar, hoje, muitas das estruturas, a gente precisou de entrar para poder fazer novas sondagens, para poder buscar mais informações, para buscar novos caminhos, ou para definir os caminhos de desconstrução dessa estrutura ou né, de descomissionamento. E, e muitas delas, por exemplo, estão em nível 3, então eu não consigo nem pôr, eu não posso pôr um colega nosso de trabalho lá para poder fazer uma sondagem lá dentro dessa estrutura, por exemplo. Então, veja que a Devido ao complexidade. risco, né, que vocês têm. Exato, ela está nível 3, né, posso garantir para todos aqui hoje, graças a Deus, né, nós na Vale estamos com nossas estruturas todas com bastante controle, né, estamos aí com uma equipe muito, muito técnica e muito forte aí com apoio de consultores do mundo inteiro. Então, a gente, né, estamos avançando a passos largos, né, os nossos processos de comissionamento, e esse que é o caminho que a gente está querendo seguir. E, de fato, tudo que a gente tinha de informação e que está buscando de novas informações, colocar dentro desse arcabouço para que isso fique num local, né, de forma que a gente conheça, e se alguém precisar daqui a 30 anos, o cara sabe, por exemplo, toda as informações de sondagem que a gente tem até aquela data, qual o tipo de material que a gente usou, ele veio de onde, quais foram os métodos, qual foi a energia de compactação que a gente usou, quantos instrumentos que tem, qual que é o histórico né, de movimentação, qual que é o histórico dessa de estabilidade dessa estrutura, enfim. Então, todo esse modelo, esse arcabouço aí de questões, digamos, que a gente não tinha lá no passado, né, de oportunidades, né, de tecnologia, hoje elas vêm assim agregando absurdamente para o nosso caminho aí, que, de novo, né, assim, para quem é da área de engenharia, né, assim, ou quem usa um Excel ou uma calculadora científica que acha que faz muito bem nela, consegue 30%, né? Então, assim, né, digamos que eu acho que a gente ainda hoje não, né, talvez não estejamos no estado da arte, né, da utilização de todos esses processos tecnológicos, mas seguimos aí a passos importantes e consistentes aí para que estejamos cada dia melhor. Eu não vejo hoje projetos, seja geotécnicos, projetos industriais, projetos de outra forma, sem aí a oportunidade da tecnologia digital para nos suportar para isso. Perfeito. Eu acho que condiz realmente, Samuel, com muito que a gente vê no mercado, né? A gente tem a oportunidade de visitar desde clientes de mineração até clientes em outros segmentos, né, de infraestrutura, projetos de obras lineares, tudo mais. E realmente acho que essa
essa orientação voltada aos dados, né, a informação, ela é muito importante. E realmente a tecnologia traz muito disso, né, e eu acho que aí entra dois aspectos também bem importantes. Um, que é a tomada de decisão mais assertiva, né? Uma vez que você tem todo esse rastreamento das informações que você precisa ali de uma barragem totalmente definida e totalmente estruturada, acredito que vocês consigam tomar essas decisões mais rapidamente e, consequentemente, também fazer simulações, né? E ter ideias de caminhos para onde seguir. Eu tinha até na minha época acadêmica, tinha até um professor que comentava muito isso, que antigamente a gente trabalhava para gerar dados. Hoje é os dados que vão gerar os nossos trabalhos. Então, eu acho que eu queria entender se é essa visão sua também, que se é isso, se faz sentido isso. Sem dúvida. E ele proporciona para a agenda, porque quando a gente fala em transformação digital, ela vem para a gente com uma transformação cultural, inclusive, junto, porque nós estamos mudando todo o modelo, e isso não é só para engenheiro, digamos. Então, quando você consegue fazer um modelo 4D, por exemplo, de uma estrutura e ver aquele movimento dos projetos que até então é aquele 2D muito pouco amistoso, né, que eventualmente a pessoa não tem aquela habilidade, não tem aquele background, né, digamos assim, para poder interpretar toda aquela informação, você consegue trazer isso com muito mais facilidade. Então, quando você se conecta isso às demais agendas, né, porque hoje não tem projeto sem uma conexão importante com o social, sem dar visibilidade para todo mundo de como que você quer fazer, como que é o tempo. Você, né, busca na linha do AWP, né, até na conformação do cronograma que a gente fazia antes, ia colocando as famosas EPS ali, pegando sumarizando ali por disciplina, então assim, uma não conversava muito com a outra, então você pega uma estruturação do processo nascendo desde a engenharia até nas questões sociais, nos impactos na parte do meio ambiente, é, enfim, na parte de segurança do trabalho, na parte de contratação, que você queira ou não, é um grande movimento que você faz dentro da comunidade onde que você está operando, né? Você cria oportunidades para as pessoas, você dá visibilidade disso no tempo, e quando você carrega isso dentro de um lugar só, que você tem isso tudo dentro, né, e consegue mostrar isso para as pessoas com mais facilidade, você se comunica melhor, eles trazem posições e ideias que você não percebeu com cabeça só de engenheiro, eventualmente. Então, e todo esse modelo e essa condição, ela realmente abre uma porta importante para que essa comunidade, as pessoas se envolvam mais nas decisões, nos apoiem mais, né? Tá todo mundo aí, como eu disse hoje, ainda aprendendo, né? Não tem ninguém que sabe tudo, e quando você tem todos esses dados num lugar só, porque o dado em si, ele é um ponto importante, mas a grande questão é o que você vai fazer com esse dado, né? O que ele está te falando, né? Qual que é os parâmetros que você tem para tomar aquela decisão? E aí, não necessário, né? A gente tem aprendido cada vez mais, né? Eu, principalmente como engenheiro, que as decisões não passam só pelas questões técnicas, né? Ela passa por uma série de questões realmente que você precisa de colocar, e esse dado aí cada vez tem nos trazido aí muito mais oportunidades para enxergar muito mais coisas, e como eu disse, nesse é um caminho sem volta e a gente ainda está, né, estamos no meio dessa viagem, mas é muito importante, você tem toda a razão. Perfeito, perfeito. Eu acho que eu também costumo brincar, né, que hoje a informação é o nosso novo petróleo, né, porque realmente eu até coloco um pouco até de analogia, né, que o dado ele é importante, mas a falta de dado pode ser uma informação também, né? Então é importante, a informação é mais importante né, nesse processo todo. E aí, até para introduzir o próximo tema aqui para a gente conversar um pouco, Samuel, é, práticas ESG, a otimização, né, da gestão ambiental e social. E aí, por que eu estou relacionando essa informação? A gente sabe que agora, no final do ano, a BNT lançou, né, uma normativa de boas práticas aí para, se não me engano, 2030, se não me engano, sobre as práticas ESG, né? Então, eu acredito, eu não tive, né, vou ser bem sincero, eu não me aprofundei a norma, tá? Eu não cheguei a estudá-la completamente,
mas eu queria entender como essas conexões digitais, né, eu acredito, né, estou totalmente sendo intuitivo aqui, ela provavelmente está muito relacionada às questões de governança, ali, né, de ter todas as informações estruturadas e tudo mais, mas a gente entende também que o E e o S, né, que é a parte social e a parte ambiental, são duas questões fundamentais para o descomissionamento de barragem. E hoje, como você está vendo, né, esse movimento, essa pressão, eu acredito que não só nacional, mas principalmente internacional, sobre as políticas e práticas de ESG para esse setor, né, para esse segmento aí de descomissionamento de barragem, e se é possível fazer algum link, né, das novas tecnologias e inovações aportadas a essas boas práticas. Você disse bem, né, um termo importante, né, a pressão, né, isso, óbvio que todo mundo queria que a gente resolvesse isso muito rápido, né, e que tudo isso, de fato, né, que foi um grande pesadelo para todos nós, pudesse ser, de fato, rapidamente resolvido, mas, como se diz, né, não tem almoço de graça, não tem nada. Eu, como líder de projeto, fico muito preocupado com as soluções muito rápidas, porque elas podem ter sido pormenorizadas aí nas suas visões, sabe? E Uhum, entendemos assim perfeitamente, né, o anseio da comunidade. A gente aqui na Vale luta para cada dia recuperar um pouco desse respeito, né, dessa confiança aí de todos, né, da comunidade. A gente, antes de sermos colaboradores, né, da empresa, nós somos cidadãos, né, nós estamos aqui todos tentando deixar um legado aí, né? Eu, principalmente, eu sou de Itabira, onde que a Vale nasceu. O meu uhum, pai, o meu avô, assim, muita gente da minha família. Meu pai me criou trabalhando na Vale, então a gente tem toda digamos, uma paixão aí nesse sentido para que a gente tire, né? E nós estamos conseguindo fazer isso um passo de cada vez, de uhum, realmente retomar aí a nossa posição realmente de estar aí avançando nos processos de recuperar e de resgatar toda essa questão que a gente disse anteriormente em relação às comunidades. E aí uhum. que surge aí de fato a governança, porque isso foi uma coisa muito importante no início, porque descomissionamento de barragens, gente, é um negócio muito novo no mundo, não é no Brasil, é no mundo. Sim. Então, como vamos fazer? Vamos chegar lá e vamos pôr máquina e vamos, como diz, né, no linguajar de obra, né, vamos descer o cacete e meter a máquina de equipamento pesado. É o que mineração sabe fazer, inclusive. Vamos movimentar material? Vamos, seria muito simples, mas esse que é o ponto. Então, e essa linha de governança é um negócio muito importante, porque e foi o primeiro passo que a gente, né, quais que foram os primeiros passos que a gente primeiro pensou em fazer, né? Estamos com estruturas em nível 3. Vamos construir estruturas ajusantes para proteger nessas que são mais críticas, para que se caso se rompa, a gente proteger primeiro a comunidade, depois a gente vai, enquanto isso a gente vai mergulhar na engenharia, nos projetos, né, obviamente, e vamos tratar para poder depois fazer essas remoções. Mas como vamos fazer? Qual que é o caminho? Quais que são os primeiros passos? Eu posso pensar de um jeito, você, Renan, de outro, um outro cara de outro, enfim. Então, essa linha de governança foi um passo importante que a gente deu. A gente, né, depois a gente pode entrar um pouco mais nisso, a gente entrou até várias buscamos práticas, né, nos mercados internacionais com linhas de defesa, então, ou seja, criando linhas independentes para que nos ajudem mas que precisam de confluência para poder realmente avançar à frente e criar todo esse processo para que se inicie a descaracterização, ou seja, Uhum, ninguém vai menosprezar, por menor que seja a barragem. Vamos entrar e vamos realmente. Estamos avaliando todas as questões antes de pôr a mão nela? Não, beleza, estamos avaliando todas as questões. uhum, Podemos ir. E aí, essa linha de governança ela é muito importante nesse sentido. Foi uma linha que foi construída ao passo que a legislação também foi se desenvolvendo, como eu disse no início, então ela aumentou um pouco o rigor obviamente, né, junto com uma pressão social muito grande, mas a gente aguentou um pouco esse impacto
E hoje eu posso dizer, por exemplo, na Vale, eu acho que a geotecnia, de uma forma geral, avançou bastante nessa linha de governança, a gente conversa muito, né? Uhum, E entre as empresas, e isso para mim é a agenda, na minha visão, não é a mais importante, mas é a primeira, é a linha de base que você precisa para que você, de fato, possa conseguir avançar. Oi, meu amor. uhum. Desculpa, gente, é a minha pequenininha aqui. Não, sem E, problema. e a gente, a linha de social e de meio ambiente, ela vem na sequência, por quê? Porque, de novo, né, a linha de engenharia, pega ela aqui, Aline. A linha de engenharia, Aline, pega ela. A linha de engenharia, desculpa, gente, a linha de engenharia, ela é, de novo, né, podemos ficar nos atendo, de novo, a linha é realmente só muito técnica, e isso pode Uhum, trazer, de fato, o prejuízo que a gente busca, porque na governança, lá no início, a gente buscou todos esses temas, então, o social e o meio ambiente, eles foram questões assim de ordem para decidir o modelo de descaracterização ou o modelo técnico que a gente ia seguir. não, perfeito, perfeito, Samuel. Eu acho que essa visão, eu acho que é por isso sempre importante levantar essas discussões. Como eu falei, a gente hoje trabalha numa distribuidora de valor agregado de soluções de engenharia e também olhar né, a visão de vocês que está no dia a dia, justamente para ter essa visão que hoje por mais técnico que você seja, por mais engenheiro, até engenheiro raiz, né, que você seja, uh, o aspecto de engenharia hoje ela também está olhando muito, né, outras vertentes, né, como essa situação, como você falou, esse plano de contingência para uma descaracterização de barragem, é algo que a gente de fora nem imagina que vocês já estão pensando, né? Então, é algo que assim traz para a gente muita informação de que realmente de como o trabalho da Vale, né, e dos profissionais da Vale são realmente trabalhos sérios e estão realmente se importando aí com o aspecto de ambiental, social e de governança. Então, eu acho que são pontos importantes nesses aspectos de conversa, e aí já traz um outro gancho, né, para esse nosso tema também de políticas públicas, né, de como as regulamentações elas estão, né, e se essas políticas públicas e regulamentações elas têm alguma relação direta, né, seja com essas práticas ESG ou até mesmo com tecnologia digital, né, porque hoje a nossa atuação até na parte de soluções de engenharia digital ela está muito atrelada a adoções do governo, né, em políticas públicas, né, por exemplo, até colocar de melhor maneira, né, de fato ali ter orçamento mais assertivos e promover, né, benefícios para o governo através da tecnologia. E eu queria entender de você como que é essa sua visão em relação às políticas públicas e as regulamentações para o descomissionamento de barragem. Como que está isso hoje aí dentro, né, na sua visão? Olha, Renan, de novo, né? Acho que está todo mundo aprendendo com esse universo, né? Está todo mundo acostumado com obras construtivas, digamos, no termo da palavra, de fazer novas plantas, novas usinas, celulose, enfim, ou mesmo, né, uma geral da vida que a gente acabou de fazer, que é uma mega barragem que está amplamente ligada ao crescimento do país, né, que é trazer eficiência energética para, né, um país que precisa de crescer, ele tem que ter energia, enfim. E, Uhum, a gente sabe, no caso nós, né, da Vale, no processo de caracterização, que a gente mexe muito com a comunidade onde a gente atua. A Vale é muito sensível, né? Então, a gente cria novos projetos, a turma está, né, querendo muitos e com muito respeito que a gente conduz isso, porque a gente está movimentando a turma, nós sabemos que, né, eventualmente algumas estruturas a gente teve que evacuar, né, as comunidades ajusantes da barragem para poder efetuar a descaracterização, né, porque a gente incrementa algum risco para poder fazer. Se a estrutura está lá em equilíbrio, né, o somatório das forças está zero, você entra fazendo força, tirando o material de lá. Então você tá criando ali, e é esse que é o desafio da técnica de consolidar,
de fechar todas essas variáveis aí para que esse momento nunca seja maior que zero, né? O somatório deles, a estrutura sempre esteja lá, eles sempre esteja lá em pé. E a grande questão realmente, e nesse sentido, as ferramentas digital, elas nos ajudam a dar visibilidade para essa turma que a gente, né, para esses amigos, esses irmãos nossos, colegas que a gente eventualmente estão, né, que são impactados ou que estão nas comunidades onde que a gente atua. Então, essas ferramentas digital, elas nos ajudam, de fato, a entender melhor o problema e ser mais direcionado e, obviamente, mais assertivo aos nossos prazos, né, né, e o projeto seja mais bem-sucedido, porque isso tudo no final é um projeto, né? E as políticas públicas vêm na sequência, junto conosco aprendendo. Então, porque um dos grandes desafios, né, como disse, sou daqui de Itabira, e às vezes eu vejo algumas pessoas, não, mas por que você não está fazendo isso? Por que você já não remove? Então, porque realmente, assim, como eu disse, além das complexidades de entender se você vai, primeiro, né, você tem a quantidade de informações importantes sobre estrutura, quando eu falo isso, sondagens, geofísicas, enfim, tem uma infinidade de formas de estudos aí da fundação e da própria barragem em si, e do próprio rejeito, para poder entender e seguir com a solução, entendimento do papel que essa barragem exerce ali naquele local, se ele também faz um trânsito de cheio, se ele protege a comunidade jusante de uma enchente, de uma questão, ou se você vai tirar daquilo e vai jogar, né, essa água de qualquer forma. E o outro desafio é que você pode pegar, e as políticas públicas ajudam, né, todo esse licenciamento, todo esse processo aí não é um negócio simples, né, muito complexo, né, e por final, assim, você tem barragens de rejeitos que tem uma quantidade considerável de rejeito lá que, tá bom, eu vou descomissionar ela e eu vou pôr esse material aonde? Eu vou empilhar ele lá de novo e vou construir outra barragem, vou tirar ela daqui e vou passar para cá, é o mesmo risco. Então, e uma das questões que a gente está tentando avançar aí com os órgãos, né, e com todo mundo, mas com muito diálogo, com muita comunicação, é que uma visão importante de fato seria que a gente reaproveitasse esse minério eventualmente, porque hoje a gente, né, a mineração dispõe de tecnologias um pouco melhores, né, que conseguem recuperar mais o ferro ali daquele material que um dia foi rejeito, né, obviamente, e no final acaba trazendo desenvolvimento para a sociedade, porque aquilo tudo se inverte de novo em empregos, em impostos e tudo para todo mundo, e resolve um problema, porque se você tirar o material aqui e pôr lá. Mas esses licenciamentos aí, eles não são simples, né, são licenciamentos complexos para poder fazer isso, e, né, a gente, né, entende, e hoje, né, atuamos aí no rigor do que a legislação nos impõe, né, e busca, então a gente trabalha em cima disso, mas para que se entenda que a solução em si, ela passa por, antes de você decidir qual forma, por começar realmente, a complexidade de informações realmente e de modelos, que você tomar a decisão de como fazer, realmente ela é muito grande. Então, assim, respondendo a sua pergunta, assim, estamos avançando aí junto aos órgãos, né? Hoje, nas formas convencionais, que são os licenciamentos trifásicos, né? Que são realmente que ouvem toda a comunidade, tem umas etapas complexas, né? A gente temos históricos normais aqui de licenciamento trifásico demorando 6 anos ou mais. Então, isso tudo tem que ser considerado no tempo, porque do outro lado a gente está lá na ansiedade de querer tirar a comunidade, proteger e avançar com os nossos projetos, não para poder terminar o projeto em si, mas para resolver o problema da comunidade propriamente dito. Então, assim, são questões que ainda precisam ser discutidas, né, mais amplamente, né, talvez as pessoas entenderem um pouco mais dessas questões, né, de como que seria. Então, assim, acho que esse é uma agenda importante que a gente vai precisar de avançar, mas dentro de casa aqui a gente está avançando, né, junto com essas ferramentas, né, digitais e tudo, para poder dar mais transparência, para conseguir mostrar melhor também, de uma forma mais simples, para que todos consigam entender um pouco do que é o problema, de como que vamos resolver, e assim, e juntos se caminharmos aí no movimento
de que é aprendizado, né, e de resolução dos problemas. Eu acho que sim, estamos avançando em passos importantes, mas eu, na minha visão de profissional, né, para o Brasil e para o mundo, eu acho que essa é uma agenda que a gente ainda vai ter que ter uma discussão muito ampla ainda Sim. no âmbito político, de fato. Sim, eu imagino, porque realmente, Samuel, você colocou um ponto que eu acho que, como eu falei, eu acho que de forma, até simplificando um pouco, né, de forma, eu sei que são diversas questões muito complexas, porque não envolve somente engenharia, não envolve somente a parte técnica, envolve, né, outras esferas, né, e essa sua, pelo menos é um pouco que eu entendi, é realmente que quando a gente fala de descondicionamento de barragens, a gente está muito atrelado, às vezes, à remediação, né, né, como falei, com um foco muito importante nessa questão da segurança da comunidade, na segurança do meio ambiente, né? Então, de realmente remediar, né, uma situação do que de promover uma produção de bens ou de promover, como você falou, a questão de produção, de elevação, de expandir, né, o país. Então, realmente, aí entra-se numa linha muito delicada de discussão, né? Eu acredito que que é importante, são assuntos importantes, tem que ser remediado, tem que ser feito, mas ao mesmo tempo tem que ter essa visão também de produção. E eu achei muito incrível essa fala sua de tentar unir esses dois aspectos, né? Então, tá, todos os rejeitos. Hoje a gente tem tecnologia né, de melhorar ou trazer de volta parte daquilo que foi rejeito para produzir um material, né, de novo, material de base ali de novo, cara, você está unindo um pouco dessas duas esferas, porque você está trazendo essa questão de proteção, de importância social e ambiental, mas ao mesmo tempo produzindo também e gerando um emprego, gerando, né, grandes agendas positivas, né, em cima Na verdade, Renan, porque assim, essa é uma linha muito complexa, captura um pouco que assim, o driver nosso hoje, sem nenhuma dúvida, é segurança da comunidade, segurança da descretização e respeito às questões ambientais para não tentar resolver um problema e criar um outro muito maior. O que eu estou sim, querendo dizer é que assim, para as empresas de uma forma geral, assim, renova. Assim, esse foi um dos problemas que nós encontramos na hora de definir o método de descaracterização, entendeu? Então, assim, você vê perfeito, que perfeito. como que a gente vai aprendendo, entrando lá fera, assim, beleza, vamos entender, fazer sondagem, tudo, beleza, vamos descaracterizar usando esse método, fazendo assim, 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 tá bom. Mas nós vamos pegar esse risco e nós vamos pôr aonde? Então, assim, hoje, assim, nós temos, sinceramente, assim, porque assim, não, nem de perto, não é nem de perto esse o foco de realizar processo ou produção com esse material, porque na verdade assim, eu nem muitas usinas teriam que ser adaptadas, assim, Sim, sim. talvez daria muito trabalho. A questão é que como você precisa de descaracterizar e tirar esse material e pôr ele em outro lugar, você precisa de fazer alguma coisa, porque você não vai sumir com ele. Então, Sim, assim, sim. muitas cavas que a gente eventualmente tem, por exemplo, que já estão desativadas, que estão. Então, é um trabalho que a gente faz junto à Agência Nacional de Mineração, também com muita transparência, com muita tranquilidade, que é um grande zelo que a gente tem aí né, pelas riquezas que nós temos aí no Brasil. Então, eventualmente, assim, geotecnicamente faz muito sentido pegar esse material e pôr dentro de uma cava, por exemplo, e acabar. É até o jeito mais fácil de resolver, inclusive, até. Uhum. Mas tem local que não tem. Então, mesmo que você queira criar uma, você vai te tirar aquele material de lá, ele expande ainda, fica muito pior. Você tem outro lá na mão. Então, veja que, Sim. numa linguagem bem simples, assim, uma das formas que a gente vê de resolver isso é, talvez, assim, o que no final traz aí um tempero grande de responsabilidade ao meio ambiente, né? Porque você não vai pegar ali, vai fazer uma pilha grande ali, vai fazer uma montanha do lado de lá, só para você resolver um problema que hoje que é uma dor que você tem. Então, Uhum. realmente, uma das formas que se resolve isso é processando, né? Então, enfim, por isso que o assunto ele é muito delicado e muito amplo, e assim, de novo, né? Eu falo isso como profissional de engenharia e
do Brasil, né? Digamos assim, todas as mineradoras, de uma forma geral, o principal interesse delas é, de fato, manter a segurança das comunidades onde elas operam, trabalhar com muita tranquilidade, dar muita harmonia com o meio ambiente, com a sociedade. Então, é por isso que essas são políticas públicas importantes, mas que são estruturantes, né? Digamos, e, de Uhum. novo, né? Não nascem da noite para o dia, então Sim, elas vêm de uma ampla discussão, não só seja de uma linha jurídica, ou de uma linha de engenharia, ou de uma linha social, ela entra em incontáveis outras questões, e a gente acredita que, né, isso só vai avançar e só está se avançando ao amplo debate, né, as discussões, e que a turma sim. entenda um pouco dos problemas. E o que a gente está fazendo aqui ajuda um pouco a todo mundo trazer. E é por isso que essa que e tem que ficar sempre muito claro que a principal visão realmente das empresas é essa, de fato, de resolver, de atuar e dar tranquilidade para a turma. Reforço aqui como profissional de engenharia, né? O processo, barragens são processos de engenharia muito seguros, é tecnologia de vanguarda aí no mundo inteiro, né? A gente Uhum. está lutando para recuperar aí a reputação que é uma estrutura também, né? Como um prédio, como uma ponte, como outra coisa. Então Uhum. esse que acho que é o ponto das discussões políticas avançarem, e acho que é um caminho aí que acho que as discussões políticas vão avançar, precisam e vão avançar aí e junto com isso tudo as regulamentações e tal, que vai ajudar muito aí. Ah, perfeito, perfeito, Samuel. Eu acho que, e realmente, essa pequena conversa que nós estamos tendo já é uma prova, né, muito evidente de que é uma discussão ampla. Né? Porque se a Exato, gente ficar aqui, a gente pode ficar mais uma hora aqui só exatamente, discutindo políticas exatamente, públicas em relação a essas regulamentações. Né? exatamente, Então, exatamente, mas, exatamente. né, eu acho que deu para entender bem, tá? Eu acho que os principais drives de valores, eu acho que está bem claro, né? Como você falou, acho que a questão de segurança, tanto social quanto ambiental, e, cara, eu acho isso realmente incrível, ter essa visão de, cara, temos que fazer o bem, né, de forma, da maneira que a gente sabe fazer, né? Fazendo engenharia Definitiva, né? definitiva, exatamente. É E isso aí. aí isso entra no último, na última pauta nossa aqui, que é o engajamento, né, tanto das comunidades locais quanto dos stakeholders. Né? Então, quando eu falo stakeholders, eu falo de toda a cadeia, tá? Seja de investidores, de projetistas, de empreiteiras, construtoras, o pessoal de máquinas e equipamentos, de manufatura. Qual que é a sua visão hoje, Samuel, sobre essa importância? Como a gente falou, é um assunto muito complexo, estamos aprendendo sobre esse assunto né, do caminho que nós temos que seguir para os descomissionamentos de barragens, mas eu acho que é muito importante, né, esse engajamento, mas também essa comunicação. E como que vocês têm feito isso? Né? Acho que são duas perguntas, né? Qual que é a importância e como hoje vocês têm se movimentado a esse engajamento de todo mundo para esses processos? É, a importância, né, disso de novo, né, porque cada barragem ela tem o seu CPF e ela tem o seu diagnóstico. Então, se você tiver 20, cada uma vai ter, elas podem ter os processos, às vezes, né, o mesmo, seja descaracterização ou descondicionamento, mas ela vai ter cuidados individuais ali para ser visto, seja no âmbito social, técnico, enfim, geral. Então, é entender de fato que isso é uma linha muito complexa, é uma discussão importante que a gente está tendo, é novo para o mundo, é novo para o Brasil, principalmente. Então, assim, tá a turma, não só na Vale, né, mas em todas as empresas, tá? Eles estão tentando contratar uma turma de ponta. Isso fomentou demais o mercado de geotecnia e criou um boom assim de uma hora para outra. Então, isso trouxe grandes desafios também para a gente, para as quantidades de empresa que você tem disponível no mercado, seja de engenharia, seja para sondagem, seja para, como eu disse, a gente tem estruturas nível 3 que a gente não pode, a gente não vai pôr ninguém lá dentro dessa estrutura. Então, estamos pensando em equipamentos não tripulados para poder fazer isso lá. Então, ninguém faz isso no mundo. Eu fui lá nos Estados Unidos agora esse ano, para você ter ideia,
do jeito, para descomissionamento de barragens, tá? Obviamente, tá, gente? Sim, sim, sim. Então, porque você tem, obviamente, equipamentos autônomos rodando, mas do jeito que a gente faz e para o fim que a gente faz, ninguém faz. Então, nós trouxemos tecnologia do Japão para poder fazer contenção aqui, para proteger a comunidade vizinha, porque era numa área muito sensível, então a gente precisava não podia promover barulho para a comunidade, vibrações para a estrutura, para proteger. Então, nós buscamos, na Áustria, buscamos linhas de vida para poder, eventualmente, apoiadas em áreas fora da barragem, para o cara poder ir lá por um cinto de segurança, porque em caso de qualquer questão lá, mesmo que a barragem fosse, o cara estava protegido, Sim, ele sim. ficava içado por isso. Então, assim, veja que a gente está buscando, assim, nós não estamos. O nosso limite é o mundo mesmo. A gente está buscando o que o mundo faz de melhor para poder realmente proporcionar a descaracterização aí das nossas estruturas. E a turma entender isso e participar com a gente é muito importante, porque a Vale sempre tem isso. Eu estou na Vale desde eu comecei a minha carreira numa contratada da Vale em 2000, há 23 anos atrás. Então vejam que eh, ela mexe muito com a comunidade. Quando a gente vai, nós sempre tentamos contratar a maioria dos nossos efetivos na comunidade onde que a gente atua, exatamente para promover o desenvolvimento dos nossos fornecedores. A gente sempre busca soluções, né, locais lá para poder trazer esse desenvolvimento. E quanto mais eles participarem junto com a gente, e a gente está aprendendo muito nesse sentido de nos abrir um pouco para nos abrirmos mais, né, para ouvir mais o que a turma tem para dizer, opiniões diversas, né, que eventualmente são contrárias ao que que às vezes até não vão na linha eventualmente da solução, mas a gente sempre vai para uma discussão realmente muito ampla, muito democrática. Então, quando você consegue engajar a turma para criar e assim, para poder começar a dar as opiniões, é importante que elas entendam um pouco um pouco do que a gente discutiu aqui já vai trazer uma bagagem importante para eles, para que, pô, mas espera aí, ele está fazendo isso por causa daquilo, não, ele está fazendo isso por causa daquilo, não é por isso, não é por causa daquilo. Então, isso Uhum. traz, de fato, é, e a discussão, gente, ela é sempre muito rica, né? Tudo que você faz, quando tem vários olhos, olha, né, os pensadores dizem que a unanimidade é burra, né? E eles têm toda a razão, que a gente precisa Verdade. de ver todos os focos. Pessoas que só concordam com a gente também não resolvem, né? A gente precisa de ver também tudo que eventualmente a gente não está vendo, né? E Sim, esse sim. processo, ele é muito importante. E a gente busca, e temos buscado isso exatamente nesse sentido, de mostrar para a turma que a gente está tentando fazer, de fato, buscar o que tem de melhor no mundo, a gente está tentando fazer da melhor forma, com muito respeito né, essas disciplinas sociais, de meio ambiente, técnicas e de uma forma geral. E, e, e a gente promove reuniões com eles com determinada frequência. O Ministério Público criou-se ele contratou, nós assinamos um termo né, de ajuste de conduta com o Ministério Público para dar total transparência. Então, eles contrataram uma especialistas em geotecnia de classe mundial, elas nem são brasileiras, que ficam aqui, fazem a interface junto com a gente e o Ministério Público, seja o Ministério Público ou do Trabalho. De novo, e aí essas empresas, elas criam elas criam esses fóruns ela cria esses fóruns só um minuto, gente, que Sim, sim. já é porque eles estão me chamando aqui, me perdi o meu raciocínio. Mas Não. elas criam esse fórum de comunicação com essas comunidades, eles discutem e a gente está sempre trazendo para eles, né, por exemplo, fazendo simulados de rompimentos de barragem, enfim, trazendo um pouco deles, né, da vida e do pouco do que o aprendizado né, dessas duas tragédias nos trouxe, né, né, Uhum. gente, isso acontece no mundo também, né, Sim, com sim. mais frequência do que a gente imagina. Então, assim, o ponto é que o que que nós estamos aprendendo e a gente tem tentado, de fato, compartilhar esse aprendizado, né, com muito respeito e com a maior humildade possível com essas comunidades e tentar, de fato,
sempre que o nosso caminho seja, de fato, o melhor caminho aí para todo mundo. Essa é o que a Sim, gente tem perfeito. buscado fazer, tá, ô Renan? Não é fácil, né? Eu, como um bom cristão, né? Jesus Cristo não conseguiu agradar a todos, né? Então, assim, mas É, admitindo a nossa falibilidade, né? Né? A nossa impotência em muitos assuntos, mas a gente vem buscando aí oportunizar encontros e estar mais próximo da turma para que eles também entendam um pouco do que a gente está fazendo e eu vejo isso perfeito. como uma questão muito cíclica e positiva na nossa Não, visão. perfeito, Samuel. Eu acho que, e eu fico até feliz, né, em ouvir essa, essa visão sua, né, porque eu também tenho esse princípio aqui na Pars, né, a gente tem muito esse princípio de realmente ajudar os nossos clientes, de criar parcerias ali, né, sólidas, e sempre buscando soluções cada vez mais aderentes, né? Então, eu acho que essa última fala sua, né, de estamos olhando não somente internamente, mas para o mundo, né? Então, eu acredito que isso está muito alinhado também com o que nós da Pars acreditamos, tá? Então, não é uma questão de autopromoção, não é nem esse sentido. Eu acho que são realmente esses alinhamentos que fazem total sentido, porque eu acredito que deve ter muitos stakeholders, muitas projetistas, muitos contratados, muitas empresas que trabalham em prol do apoio à Vale, com essa ideia de sempre buscar realmente a melhor solução, a melhor maneira de se fazer aquilo. Né? E eu fico muito feliz de que os nossos pensamentos eles estão alinhados. Tá? Não, E, sem dúvida, para vocês como empresa, por exemplo, né, de digital, né, que nos ajudam nesse sentido. Veja que tudo bem que nós não tinha algo pensado para a geotecnia. Nós estamos, eu sou da área de projetos, por exemplo, que eu sei que você pega, né, na linha do AWP, você pega desde a linha da engenharia, do fornecimento, de colocar isso no armazém, que a gente consegue enxergar num BIM amplo, por exemplo. Pô, não tem isso para geotecnia, então vamos ter que buscar aqui o que os caras têm e a gente vai customizar para a gente, porque traz outras complexidades, não é que é menos complexo, mas traz outras complexidades. Por exemplo, empresas de geotecnia, tinha algumas no mercado e a gente começou a demandar assim, absurdamente, não só nós, né? O Brasil inteiro começou a se demandar assim, absurdamente para atendimento às legislação. Ou seja, não tem empresas de geotecnias para toda essa demanda, para tudo que a gente gostaria de fazer de uma vezada só. Entrar em todas as estruturas de uma vez só, por exemplo. Não tem sondas, não tem sondagem para isso tudo, não tem mão de obra. E assim, consequentemente. Então, assim, vejo que a indústria, de uma forma geral, ela tem um processo cíclico que permite ela estruturando e dando os próximos passos. Isso vem numa linha realmente planejada, realmente muito mais construtiva. Nós uhum, tivemos que mudar o plano de voo aí muito abruptamente, e isso pegou sim, todo mundo de surpresa, não só a gente. Então, e de novo, né? A gente cria impactos onde que a gente não tem nem ideia, e isso traz grandes questões realmente, e aí esses stakeholders, eles percebendo esse movimento que a gente está fazendo e a gente dando visibilidade para eles também, permitem que eles também realizem os seus investimentos, né, para poder estarem preparados para esse movimento de tecnologia que a gente vai fazer, ou seja, o cara quer né, para que todos caminhemos aí de fato num caminho, né? Então, assim, isso uhum, são esses 4 anos que a gente vem aprendendo, né, a duras margens, né? Mas assim, sim, que tem sim, nos trazido, principalmente eu digo como profissional, aprendizados assim que eu não ia ter em lugar nenhum na minha carreira. Então, perfeito. dessa sensibilidade dessas outras questões aí que fogem realmente à linha do técnico. Então, Uhum. acho que esse é o que eu caminho, Renan, para você entender, assim, é muito grande, cara, o movimento é complexo, entendeu? Sim, não, perfeito. Perfeito. E, Samuel, chegando aqui ao fim, né, dessa nossa mesa redonda, podemos dizer assim, eu queria abrir um tempo, não sei se eu não tenho acesso aqui ao chat, mas há um período rápido aqui também para realmente chegarmos à conclusão aqui deste webinar, a parte de perguntas e respostas. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui, vou ver se alguém deixou alguma pergunta, né, ou algum comentário, algo do tipo,
e aí a gente chega ao final, às considerações finais, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Bom, por enquanto a gente não tem nenhuma pergunta. Então, Samuel, eu queria agradecer de verdade essa sua participação aqui no nosso webinar. Eu acho que, como você pontuou, a gente discutiu pontos bem importantes, né, que de fato disseminam conhecimento aí para toda a comunidade que está olhando para essa questão de descomissionamento de barragens. Tá? Então, eu quero agradecer muito mesmo a sua participação. Tá? Acredito que foi muito rico em conteúdo. Eu acho que você trouxe pontos bem importantes e eu queria abrir um espaço aí para você fazer as considerações finais também, para a gente poder finalizar aqui o nosso webinar. Tá bom, Renan. Agradeço a você e a Paz aí pelo convite. De novo, né, me colocando aqui na condição, né, fiquei muito lisonjeado, né, com a condição de especialista, mas sou um mero aprendiz aqui a esse grande mundo aí que é geotecnia, de novo, né, para quem é engenheiro civil aí, como eu, né, assim, abre assim, tem linhas de doutorado hoje importantíssimas, assim, que vão nessa linha, então a discussão é muito extensa mesmo, então peço perdão ao IA para alguém, se caso eu, né, não conseguir com claridade aí dar visibilidade na linha da objetividade mesmo, mas é trazer de fato que, né, nós profissionais da engenharia, eu estou falando por mim, não estou falando pelos meus colegas, mas depois desses adventos, né, que aconteceu, nós da engenharia estamos assim, de fato, buscando um resgate. Eu acho que em algum momento, isso tudo acontecendo, talvez questionados em algum ponto e eu acho que, né, estamos todos aí sujeitos às questões que, né, de decisões e de aprendizados de fato do passado, mas que estamos aí buscando de novo, né, reconquistar também a confiança da comunidade científica de uma forma geral e da comunidade civil de uma forma geral. Estamos aí tentando, aí dizendo pelas empresas de mineração, né, que elas definitivamente estão buscando aí resolver o problema. Aí eu te falo que a gente sempre esbarra, né? O cara tá assim, mas eu estou atendendo lá a empresa X, Y, Z, não, estou atendendo ela. Eu não vou falar, para lá e vem aqui e me atende, porque não tem prioridade quando se fala em vida, quando se fala em proteger a comunidade, quando se fala em dar tranquilidade para as pessoas. Então eu trago aqui de novo, como, né, não como colaborador de uma mineradora, mas como um cidadão aqui que nasceu e cresceu numa cidade mineradora e que realmente assim conheço os benefícios do que a mineração traz aí para uma cidade, o tanto de desenvolvimento, né, que isso traz para uma sociedade. E eu acho que é no diálogo, é no debate, é entendendo um pouco mais, é estudando um pouco mais sobre o assunto, que a gente vai conseguir de fato avançar e nós, de novo, como sociedade brasileira, estamos saindo mais forte dessa questão. As empresas estão muito atentas aí a esse assunto, a mais alta liderança está muito atenta a esse assunto, as autoridades estão muito atentas a esse assunto, cada vez mais a gente tem tido pessoas, né, estamos buscando diversidades, né, então estamos buscando as profissionais mulheres de engenharia e de todo o tipo de diversidade que a gente conhece. A gente tem buscado captar esse profissional também para vir nos agregar, para vir nos ajudar, então estiver ouvindo aí, venham trabalhar com a gente está trazendo muitas oportunidades de novo, quem quiser aprender e quiser se desenvolver, a gente está aqui para poder trazer isso com muito respeito e junto com todo mundo. Então, agradeço de novo e fico à disposição, né, se depois, eventualmente, assistindo o vídeo, se mandar a pergunta para você, eu fico à disposição para responder. Se eu não souber, né, eu vou buscar as ajudas dos universitários, né, os nossos colegas, como sempre, né? E aí, assim, e acho que é muito legal, é muito gostoso discutir disso, de dar um pouco da minha visão como profissional, né? Eu não estou trazendo visão de empresa aqui, mas de fato de que a gente consiga aí juntos superar esse grande desafio, gente, e que assim, agora que a água baixou, assim, está mais a cintura, a gente vê a situação um pouco mais controlada, a gente está tendo a oportunidade de desfrutar um pouco do voo, né, e Sim, sim. estruturar as nossas ações, né, que é o modelo digital, de colocar isso para que
isso seja, né, continuado pela próxima geração muito melhor do que nós pegamos, do que a geração para trás deixou para a gente. Então é isso que é o legado que a gente quer deixar, né, de alegria, de desenvolvimento e de ver de fato que as pessoas estejam cada dia mais unidas e mais felizes. Perfeito. Samuel, mais uma vez, deixo aqui meu agradecimento. E ao público, queria também agradecer quem ficou com a gente até agora. A gente vai disponibilizar essa gravação em algum meio de comunicação, seja pelas redes ou por algum canal. Tá? Então, essa discussão a gente vai estar disponibilizando para quem quiser acompanhar depois, se você quiser compartilhar. Tá? Então, agradeço a presença de todos. E finalizamos por aqui mais um webinar, né, como eu falei, agradecendo bastante a participação do Samuel e nos encontramos numa próxima, tá bom? Pessoal, Bom até dia, turma. mais. Bom Bom feriado dia. para todo mundo aí. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.